1 Coríntios, capítulo 10. Estou lendo a partir do verso 1. São 12 versículos. A igreja achou? A igreja achou? Isto. Deixa aberta com a caneta para poder anotar tudo que for, tudo que seja importante para o ensino de hoje. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam na pedra espiritual que os guiava, que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Mas, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, tem versão que fala, aquele, pois, que pensa estar em pé. Eu vou trabalhar com esse tipo de palavra, tá? Para ficar mais fácil o entendimento. Olhe que não caia. Cuidado para que não caia. Paulo, presta bem atenção, por favor. Paulo, ele traz um alerta aqui aos irmãos lá da cidade de Corinto. Paulo traz aqui para esses irmãos algumas advertências. Paulo começa a trazer esses irmãos uma palavra de atenção. O que é interessante, que eu quero que a igreja frise bem, principalmente os adolescentes que estão iniciando essa carreira agora, os adultos também, mas os adolescentes são importantes por tudo o que está ocorrendo nas redes sociais, por emissoras grandes de televisão, que estão influenciando de forma muito negativa os nossos adolescentes. E já um alerta para os pais, pai e mãe, vocês que devem ser os heróis dos filhos de vocês. São vocês que devem ser os exemplos. Os filhos de vocês têm que olhar para cada um de vocês e dizer assim: eu quero ser igual ao meu pai e minha mãe. Não a esses produtos fabricados pelas redes sociais, por grande emissora, que só deseja a destruição da família. Presta bem atenção nessa palavra. Paulo, ele fala acerca de figuras. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim: o Antigo Testamento, as escritas, o que foram tipificados, o que foi tudo ali colocado no papel, no Antigo Testamento, serve de figura. Por que figura? Serve de exemplo, de alerta. Esta figura não é uma coisa alegórica, não é uma coisa extraída da mente de uma pessoa, não, são fatos reais. O que Paulo está dizendo? Percebam vocês o que ocorreram com os nossos pais. Vejam só o que aconteceu com os nossos pais. Olha para Israel, olha para eles.
Percebam o que aconteceu com eles. Quando Paulo começa a escrever, Paulo começa a dizer a eles fatos históricos, reais, e que era do conhecimento dos judeus. Não era novidade isso a eles, com exceção dos gentios, que se converteram ao cristianismo vindo do paganismo. De qualquer maneira, judeus ou gentios estavam sendo alertados de fatos que ocorreram na história do povo de Israel. E Paulo começa a trazer alguns exemplos para nós, e eu quero aqui expor para a igreja, e nós vamos associar, nós vamos comparar, fazer uma analogia com os cristãos atuais. No verso 1 a 4, Paulo fala desta forma, ele diz desta forma, ora irmãos, não quero que ignoreis, que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés da nuvem no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os guiava, que os seguia, e esta pedra era Cristo. Verso 5, mas Deus não se agradou da grande maioria. O que Paulo está querendo nos trazer no primeiro exemplo? Paulo está dizendo assim, o povo judeu, o povo que foi tirado do Egito, aquele povo que orou a Deus, que buscou a Deus, que estava na agonia no Egito, aquele povo com mão forte, mão poderosa, sob a liderança de Moisés, eles tiveram as mesmas experiências espirituais que a igreja também tem. O que Paulo escreve? Eles foram batizados. Ou seja, o que nós passamos na pessoa de Cristo, eles também passaram na lei mosaica, porque Deus sempre despejou sobre os homens a graça, o favor imerecido da salvação, seja na lei e seja agora nessa plenitude maravilhosa da graça que nós vivemos. Mas sabe o que é mais interessante? O que Paulo está dizendo? Este povo, os judeus, eles comeram, eles beberam, eles viram milagres, eles foram abençoados. Este povo viu o mar se abrir, este povo viu a nuvem guiá-los no deserto, porque no deserto o calor é escaldante. Este povo viu uma coluna de fogo à noite, porque neste momento, neste período, o frio, ele é arrasante. Este povo viu maná cair dos céus. Este povo viu grandes milagres. Quando Deus tira o povo do Egito, Deus ataca diretamente os deuses pagãos egípcios. E Deus mostra que Ele é soberano, que Ele é poderoso. O que Paulo está dizendo? Se teve uma geração que foi abençoada, se teve uma geração que viu milagres, se teve uma geração que viu o poder de Deus, foram os judeus na época de Moisés. Entretanto, eles foram reprovados. Isso é muito importante. 3 gerações a Bíblia nos mostra que foram extremamente abençoadas através de milagres. E as 3 foram reprovadas. Primeira, com Moisés. Nunca o povo viu tanto milagre de Deus como aquele povo. Segundo, no ministério de Elias e Eliseu. Olha só como Deus operou na vida desses 2 profetas.
quantos milagres ocorreram na vida desses dois profetas. E o povo viu, Acabe ficava estupendo como Deus agia na vida desses dois homens. E a terceira, na época de Jesus, como Jesus fez milagres. João, ele até usa um império dizendo no seu livro, se pegasse todos os livros para escrever todos os milagres, pegasse todos os livros do mundo, mesmo assim, não tinha como escrevê-los, de tantos que foram. Morto ressuscitou, paralítico andou, cego viu, mudo falou, lepra foi curada. Mas a geração de Jesus, dos fariseus, essa geração foi reprovada. A geração de Elias foi reprovada. A geração de Moisés foi reprovada. Qual que é o problema, pastor? Vaidade, orgulho, soberba. Essas três gerações estavam com os corações endurecidos para Deus. Gerações que viram os milagres, gerações que foram abençoadas, mas foram reprovadas em sua grande maioria. Milagres não causa efeito nenhum numa pessoa. Eu estou falando de Bíblia. Eu estou mostrando para vocês três gerações que viram milagres, que foram abençoadas por Deus. Mas o que ocorreram na vida dessas pessoas? Nada. Elas foram testadas por Deus e elas foram reprovadas. O que eu quero mostrar a vocês? No verso 5 fala que eles cobiçaram coisas más. Está na tua Bíblia, leia aí, no verso 5. Mas cobiçaram coisas más. Desejaram coisas más. O grande problema de tudo é o desejo. O grande problema é o que nós queremos. Aquela geração queriam as bênçãos de Deus. Eles queriam os efeitos da causa. E eles foram reprovados. Quando nós buscamos os efeitos e não buscamos a causa, nós seremos, eles foram e nós seremos reprovados. É um alerta, é uma advertência, meu Deus. Eles buscaram o quê? Os efeitos e não buscaram a causa. Olha na tua Bíblia, a grande maioria foi reprovada. Por quê? Porque buscaram os efeitos, buscaram as bênçãos, buscaram os milagres e não buscou a causa. O que ocorre em tua vida, o que ocorre na minha vida, tudo provém de Deus. Nós devemos voltar os nossos corações para a causa, o motivo, o porquê ocorre, e tudo que ocorre em nossas vidas provém de Deus. Por qual motivo? Corações endurecidos. Eu fico me perguntando, quando a pessoa fala assim, eu vou à igreja buscar meu milagre. Eu comparo esta pessoa que fala isto a esta geração aqui. Quando a pessoa diz assim, eu vou para a igreja buscar meu milagre, eu me preocupo. No primeiro momento eu até entendo. Porque a pessoa está com a doença, eu vou àquela igreja que entrou, ela tem que ser impactada com o evangelho e falar, não quero ser mais curada, eu quero ser salvo. A pessoa vem para a igreja com um problema. Ela ouve o evangelho e fala, não quero que resolva mais problema, eu quero ser salvo. Eu quero a causa. Por quê? Porque Jesus ensina,
busca o reino de Deus, que as demais coisas vos serão acrescentadas. O que eu quero ensinar à Assembleia de Deus aqui em Paraguaianazes? Busca a causa, as demais coisas vão acontecer, porque nesta geração não tem milagres verdadeiros de Deus, muito pelo contrário, mas milagres estranhos, milagres humanos, promessas que não ocorrem, porque buscam os milagres, não busca a causa. Quando a igreja do Brasil, quando as igrejas evangélicas organizadas no Brasil aprender no coração a buscar a causa e não o milagre vai ocorrer de forma natural. Israel foi reprovado, a geração de Elias foi reprovado, os fariseus foram reprovados. Não sejamos nós, nesta época final, ser reprovados. Primeiro problema deles eram corações endurecidos que buscavam milagres. Verso 7, Paulo fala desta forma: não vos façais, pois, idólatras, como algum deles. Quando Moisés vai até o monte buscar a lei de um bando de pessoas, foram 3 leis: lei cívica, lei moral e lei cerimonial, porque era um bando que precisava se socializar. Aquele bando precisava fazer uma nação, e não tem como fazer nação sem normas, sem leis, senão vira uma autarquia, uma libertinagem. Na tua casa tem normas, ou teu filho chega a hora que ele quer, ou a tua esposa, o teu marido chega a hora que quer. Não, tem normas na tua casa, isso é normal. A casa que não tem normas é uma autarquia, é uma bagunça. Moisés sobe, e quando ele volta, irmão Fernando, o que eles estão adorando? Um bezerro. Eles fizeram o quê? A idolatria. Naquela época, a idolatria, presta atenção, irmã Nayara, a idolatria era para objetos. O que é idolatrar? Tudo que nós colocamos no lugar de Deus. Qual que é a idolatria hoje na igreja? Mamon, dinheiro, prosperidade. Onde está o teu coração? Nas coisas materiais ou nas coisas espirituais? Olha o alerta que Paulo está falando à igreja de Corinto. Te faço uma pergunta: serve para os nossos dias atuais? Essa palavra ela é atual ou ela é uma palavra que tem que ser pregada no passado? Se dá para pregar isso aqui hoje? Sabe outra idolatria? A própria pessoa, quando ela se coloca no lugar de Deus. Paulo estava pregando, se não me engano, em Listra, e quando ele efetua, quando Deus opera na vida dele, na vida de um coxo, salvo engano, as pessoas o chamaram de Júpiter Mercúrio, e Barnabé chamaram de Júpiter Mercúrio, eu não me recordo com clareza, mas esses eram os fatos, ou seja, proclamaram eles deuses. Paulo rasga as vestes e fala: não, nós somos homens, não me idolatram, não me adorem, não me gloriem, porque nós somos homens. Quando um pregador se coloca como Deus, quando um cantor se coloca como Deus, e que as pessoas têm que reverenciar, se as pessoas têm que adorar, se as pessoas têm que levantar, sentar, agachar, se ajoelhar, passa a ser uma idolatria humana. Quando a pessoa diz assim: o meu ministério vai prosperar por causa daquele homem, o meu ministério vai crescer por causa daquela mulher, eu vou me encostar naquela pessoa para eu poder progredir. A pessoa tira Deus e coloca o humano. A pessoa tira a confiança em Deus e coloca a confiança no homem. Não podemos cometer as mesmas falhas que o povo israelita cometeu, a idolatria. Eu sei que na tua casa, eu tenho certeza que não tem a Virgem Maria, eu tenho certeza que não tem o Padinho Cício, que não tem o Santo Antônio,
Eu vejo às vezes a briga dos católicos dizendo: vocês não adoram imagem, mas adoram pessoas. Só que o erro não justifica outro erro. Se o católico adora imagem, está errado. Se o cristão adora pessoas, está errado. O único que merece louvor, glória, adoração, exaltação é Jesus Cristo. Fora disso, ninguém, nem imagens, nem pessoas. Verso 8, a terceira advertência para esta igreja: e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e só no dia morreram 23 mil. Qual que é a terceira advertência? Prostituição. Por qual motivo, pastor? Porque naquela época, presta bem atenção, o que os israelitas fizeram? Eles adoraram deuses pagãos, dos moabitas. E os deuses pagãos, principalmente os moabitas, faziam os israelitas se prostituírem. Era um culto que eles realizavam a esses deuses. Então eles trocavam. Era uma prostituição, uma lascividade, uma imoralidade. Mas hoje, pastor, as pessoas não cometem isto. Não. Eu quero falar de Mateus 19, acerca de casamento. Vamos ver se essa palavra é atual ou não é, igreja. Olha que Paulo fala da igreja de Israel, que fala de Corinto, e vamos ver se dá para encaixar na igreja atual. Chegaram até Jesus e falaram assim, acerca do casamento: é normal dar carta de divórcio? Aí Jesus remete para o princípio. Eles já foram com uma pergunta e com uma resposta, porque Jesus sempre fazia isso numa retórica para poder vencer os fariseus. Porque Moisés autorizou a carta de repúdio, a carta de divórcio. Aí Jesus fala: fez isso por causa da dureza de vossos corações. Lembra no princípio? No princípio o casamento era monogâmico, uma pessoa e uma pessoa. Heterossexual, homem e mulher. E vitalício, para sempre. Este é o casamento bíblico. Este é o casamento que Jesus falou para eles. A palavra prostituição é o grego porneia. O que significa? Que no judaísmo, os noivos coabitavam na mesma casa. E se porventura existisse a relação dos noivos, ou o noivo, se o noivo descobrisse que a noiva já não era mais pura, ou da mesma forma, poderia ter a carta de divórcio. Se no momento do relacionamento descobrisse que não era virgem, tanto a parte A como a parte B, poderia ter a carta de divórcio. Ou seja, isso era antes, não era depois. Era na coabitação, era no momento. Então não está falando aqui acerca de adultério. Mas pastor, o que eu faço então? Eu quero me separar. Aí nós vamos para o texto de Corinto, que Paulo fala no capítulo 7. Pode separar, mas se casar com o próximo, está em adultério. Eu não sabia disso antes, fique em paz, Deus não leva em tempo da ignorância. O que vale é a partir de agora que vocês estão aprendendo comigo. Posso me separar, pastor? Está me batendo, está me agredindo, vai me matar. Pode separar. Posso casar com outro? Casa, está em adultério. Então vamos remeter à época atual. Primeiro casamento, segundo casamento, não se aguenta, terceiro, fica velha, quarto, queima batata, vai para o quinto, está cometendo a mesma prostituição. É um alerta. O casamento é único, ele é heterossexual. Mas se o meu esposo não é bom, você também não é. Mas minha esposa não é boa, você também não é. Tem que orar, tem que consagrar a vida. Se buscar a causa, as demais coisas vão acontecer. E se não acontecer, se mantenha fiel com Jesus. Porque o que importa é você não perder a tua salvação. É um alerta. Porque se vocês não seguirem a Bíblia e for, por exemplo, A, B, C e D desses apóstolos de hoje, esta igreja atual, pentecostal evangélica, entra em colapso.
É um alerta. É um alerta. Eu não quero aqui que vocês saiam com poder. Eu não quero aqui que vocês saiam com língua. Eu quero aqui que vocês saiam com temor no coração, com reverência, mastigando essa palavra, indo para casa dizendo: Senhor, eu preciso me santificar, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente. Essa palavra tem que conflitar o teu ego. Prostituição atual. Jovens que têm relacionamento antes do casamento. Regem adolescentes, regem jovens, cantam na igreja, e a igreja não está falando nada. Mas nós precisamos manter o que a palavra fala. Nós precisamos pregar o que Paulo nos ensinou, o que Jesus nos ensinou, porque Ele está na iminência de voltar, e eu quero que vocês compactuem comigo da mesma certeza de salvação a qual eu tenho. Quarta advertência nossa, verso 9: e não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Relato em Números 21. O que é tentar Deus, igreja? Já pararam para pensar o que é tentar Deus? Tentar é falar contra Deus. É você colocar Deus em prova para demonstrar o teu orgulho, a tua vaidade. É falar contra o santo trono de Deus. Naquele momento, eles começaram a falar: por que Deus nos trouxe aqui? Deixasse nós lá no deserto. Quem que é esse Deus? Que Deus? Os deuses do Egito não deixávamos nós passar por isto. Olha o que esse Deus fez. O desejo que muitos cristãos têm em voltar para a prostituição mundana, voltar para os atos que praticavam antes. Ah, porque antes de ser crente minha vida era assim. Antes de me converter como era maravilhoso. Antes como tudo fluía. Agora parece que tudo está difícil. Ah, antes estava melhor. Calma lá, calma lá. Sabe qual é o efeito disso? Dessa pregação positivista que tem hoje. Que o crente não pode ter dor de cabeça. Que o crente não pode ter dor de dente. Que o crente não pode passar por dificuldades. Quem ensinou isto? Se Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aquela passagem que Paulo fala assim: mas em todas as coisas são mais que vencedores. Olha o contexto. Olha o que Paulo fala. Olha lá, veja o que Paulo passa. Procurem, nem em casa depois. Ele começa a falar de tudo o que ele passou. Perseguições, açoites, fomes. Aí ele fala assim: mas diante de todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Por qual motivo? Porque eu sou salvo. Você está passando por dificuldade? Graças a Deus. Não quer passar mais? Peça para Deus morrer. Que no céu não tem mais dificuldade. Enquanto estiver vivo, dificuldades todos têm. Mas nós temos um Deus provedor, a qual nós podemos dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, olha a minha dificuldade. E o ímpio? O ímpio tem uma corda para poder se suicidar, ele tem drogas para poder cheirar, ele tem a bebida para poder ficar bêbado, ele tem todos os tipos de refúgios. Nós não, nós temos um Deus poderoso. Pedro fala: humilhai-vos debaixo da poderosa, potente mão de Deus, que ao seu tempo vai te exaltar. É no tempo de Deus. Não fale contra Deus, não tente Deus. Tenha paciência, tenha calma. Ah, mas faz anos que eu estou orando. Quantos anos? Diante da eternidade de Deus. Quantos anos? Diante do Deus Todo-Poderoso. Você sabia que Paulo, quando ele é arrebatado, eu vejo Paulo assim, ele fica tão maravilhado com o céu, tão maravilhado, que ele abre mão de tudo. Porque ele fala em Corinto que ele, não sei se foi no Espírito ou não, só sei que Deus levou um homem, está falando dele. Ele fica tão impactado, que ele vive o resto para Cristo. Eu quero que vocês saiam desta noite assim.
Eu quero que vocês saiam impactados com Cristo. Eu quero que vocês saiam cheios da glória, temor de Deus. Oh, meu Deus! Que vocês saiam para dizer assim: meu Deus do céu, o que Paulo, Pedro, João, Tiago viveram e eu preciso viver. Próximo, verso 10. Este aqui é o que mais ocorre com a igreja atual. Verso 10 diz assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Murmuração, reclamação. Murmuraram contra o pão, murmuraram contra o maná, murmuraram pela falta de água, murmuraram contra o líder Moisés, reclamaram de absolutamente tudo. Ficaram com saudades do pepino e da cebola do Egito. Sabe o que me parece, irmãos? Que eu olho aqui Paulo escrevendo isto, e Paulo está dizendo assim: igreja de Corinto, olha o que aconteceram com eles. Igreja de Corinto, olha o que aconteceram. Irmãos, Paulo está dizendo assim: irmãos, olha, percebam o que aconteceu com eles. Olha só. Sabe o que Paulo está retratando aqui, igreja? Sabe tudo isso aqui? No capítulo 10? Todas essas coisas estavam ocorrendo na igreja de Corinto. Paulo não está escrevendo de forma aleatória. A igreja de Corinto ficava numa grande cidade na antiga Grécia. Uma das cidades mais poderosas materialmente dizendo. Moralmente depravada, intelectualmente arrogante. Era um povo soberbo. Se você ler a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, Paulo já trata acerca da divisão. No capítulo 2, ele fala acerca da pregação do evangelho. No capítulo 3, ele fala do caso de mundanismo dentro da igreja. No capítulo 4, fala acerca da vanglória desses cristãos. No capítulo 5 fala de impureza, no capítulo 6 fala de contenda, no capítulo 7 e 8 fala acerca de casamento, no capítulo 9 ele defende o apostolado dele, no capítulo 10 fala acerca da liberdade cristã, no capítulo 11 fala acerca da ceia do Senhor, no capítulo 12 fala dos dons espirituais, no capítulo 13 ele fala da importância do amor, no capítulo 14 fala acerca da ordem do culto, no capítulo 15 fala acerca do arrebatamento da igreja, e no capítulo 16 fala acerca de ajudar os pobres de Jerusalém. Todos os capítulos Paulo adverte os irmãos da cidade de Corinto. Todos os capítulos. Essa carta, essa epístola é a epístola que Paulo inicia no capítulo 1 até o capítulo 17 dizendo assim: não façam isto, não sejam assim. Sabe o que eu quero que vocês entendam, irmãos? Nós estamos em maio de 2018. Quanto tempo você está dentro de uma igreja? Qual foi a primeira vez que você levantou as mãos e disse: Senhor, eu quero te servir? Faz quantos anos? Conversando com as pessoas dentro da igreja. Eu estou me segurando, eu quero que vocês entendam. Se o ímpio peca, o cristão peca muito mais. Sabiam que tem divisão de pecados? Porque o ímpio peca de forma inconsciente, nós pecamos de forma consciente, porque nós sabemos acerca de Deus, pelo menos era para saber. Maio de 2018, quanto tempo dentro de uma igreja? Olha para todos os exemplos aqui. Isso ocorre na tua vida ainda? Isso ocorre na minha vida? Olha para todos os exemplos, porque quando Paulo começa a pregar, Paulo está dizendo assim: isso está ocorrendo na igreja de Corinto. Eu falo com tristeza, maio de 2018, estas coisas estão ocorrendo na nossa igreja atual. As pessoas falam assim: Jesus não pode voltar agora.
não pode voltar agora, eu tenho tantas coisas para fazer, eu tenho uma faculdade para terminar, eu tenho um casamento, eu tenho um carro, eu fico parando para analisar. Eu queria que vocês entendessem os meus sentimentos, porque de todas as formas eu quero pregar o Evangelho, no canal, no Facebook, no evangelismo pessoal, nos púlpitos da igreja, agora nessa rádio, porque a minha vontade é estar com aquele que me criou, que me chamou, independentemente do amor que eu tenho com a minha esposa e para o meu filho. O meu maior desejo é arrebatamento, é viver neste gozo, nesta glória. E quando uma pessoa me vem e fala: pastor, eu tenho tantas coisas para viver, o meu coração se enche de angústia, de tristeza, e eu paro para analisar e penso comigo: o que houve na vida dessa pessoa foi uma adesão a uma religião, ela se voltou aos costumes, mas não houve a regeneração. É o momento de despertar. É momento de despertar, igreja. Nós estamos em maio de 2018. As pessoas estão pregando aí vitória, estão pregando bênçãos, estão passando no meio de Sal Grosso, as pessoas estão passando pela porta da esperança. Eu quero que vocês saiam daqui impactados com essas palavras. Eu quero que vocês saiam daqui dizendo: Senhor, me traga temor, Senhor, me traga despertamento. É momento de despertar para uma realidade, desculpa a redundância, real, verdadeira, sincera. Jesus morreu na cruz, Ele se entregou na cruz, Ele padeceu na cruz, para que nós que merecíamos a condenação, fôssemos salvos da ira de Deus. E nós não vivemos isso por causa desses pecados que cercam a igreja, quem se introduziu na igreja, que está no sangue da igreja organizada. É momento de despertar. Eu olho para a igreja de Corinto, eu vejo Paulo escrevendo essa carta chorando. Eu olho Paulo escrevendo essa carta e orando a Deus e dizendo: Senhor, converta os meus irmãos de Corinto. Paulo era uma pessoa extremamente sensível à obra de Deus. O que eu quero de vocês é que vocês compactuam comigo da mesma certeza da qual Deus me deu acerca da minha salvação na pessoa de Jesus. Nós não queremos amuletos, nós não queremos vassouras ungidas. Eu não quero ser curado de câncer, de dor de cabeça, eu não quero apartamento, eu não quero uma agulha. Deus, eu não quero uma agulha, eu quero que você seja salvo na pessoa maravilhosa, eterna, digna, real de Jesus Cristo. Sem dúvida, a igreja atual vive todos esses pecados. Todos esses pecados. É por isso que as pessoas não se convertem. É por isso que as pessoas vêm para a igreja e não se convertem. Olham pessoas que buscam milagres. Olham pessoas que são idolatradas. Olham pessoas que que praticam a prostituição. Olham pessoas que afrontam Deus dentro da própria igreja. Pessoas que reclamam de Deus, murmuram. As pessoas não vão se converter com esses 60 milhões de omissos que tem no Brasil. Vamos promover juntos aqui na Zona Leste de São Paulo um grande avivamento, um despertamento. Seja na tua empresa diferente, começa a viver o arrebatamento a partir desta mensagem. Você tem que sair daqui impactado com essa palavra. Eu não quero que você saia pulando de poder, eu quero que você seja despertado com o temor de Deus. Talvez é isso que falta para a igreja. Um verdadeiro despertamento com o temor de Deus. Feche os teus olhos que eu vou orar com você.